Capítulo 1, capítulo 1 não, gente, capítulo 2. Aleluia. E eu vou meditar nele daqui a pouquinho. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Coloque a mão sobre a palavra, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, diante de nós está a tua palavra, que é fiel e verdadeira, não pode mentir. Ministra aos nossos corações, fala aos nossos corações, traz a tua instrução, para que nós possamos agir em cima da sua palavra. O Senhor mesmo falou que ela não vai voltar para o Senhor vazia, mas ela vai produzir aquilo qual ela está sendo enviada. Então que ela produza em nós aquilo que o Senhor quer que seja produzido, nos transforme, nos molde. Aquilo que o Senhor quer fazer conosco por nós, seja feito em nome de Jesus. Todos digam amém. Então eu vou começar assim como o Espírito Santo falou comigo. Eu gosto dessa palavra, você sabe disso, de propósito. Desde quando o Provérbios capítulo 16, que o Senhor criou todas as coisas com um propósito definido, ou seja, tudo que Deus criou, tudo que Deus fez tudo, existe um propósito. Deus não fez nada por fazer. Riqueza, saúde, casamento, negócios, tudo existe um propósito. E eu tenho que procurar compreender qual é o propósito das coisas. Então, mas repete comigo o seguinte, fala assim: onde existe um propósito, vai acontecer um propósito. Sempre. Então o título da pregação: propósito e propostas. E eu não quero desanimar, sabe a maioria das pessoas, o que elas aceitam? A proposta. Por quê? Eu vou adiantar um pouquinho, porque o propósito, ele leva tempo, ele não é da noite para o dia. Eu posso te dar inúmeras referências bíblicas. Por exemplo, no dia que Deus chamou a Abraão para ele ser pai de uma grande nação, ele estava pronto? Ele estava pronto? E o que Deus foi fazendo com ele no decorrer do percurso? Por exemplo, nós sabemos que ele foi chamado com 75 anos, ele recebeu o filho da promessa com 100 anos e veio a falecer com 175 anos. Mas dele ouvir a voz e ele ver nascer, ele só viu nascer, porque alguns anos depois, mais ou menos com 117, aquela promessa que ele viu nascer, Deus pediu para sacrificar no altar. Então, no decorrer desse percurso, o que Deus estava fazendo com Abraão? Me ajude aí, talvez eu estou exigindo demais. Uma palavra, o que Deus estava fazendo com ele? O quê? Provando, mas o quê? Trabalhando. Outro, testando ele. E sempre é assim, eu posso te dar todo o exemplo da Bíblia, da capa a capa. O único cara que não foi testado, que não foi provado, foi Adão. E no primeiro teste ele caiu. Então, e repete comigo o seguinte, fala assim: e a proposta tem características de propósito. Sempre haverá dois caminhos, um certo e um errado. E os dois parecem que é certo. Porque o Provérbios diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o final desse caminho é morte. Aí você pergunta para mim, ou eu pergunto para você, eu pergunto para você. Se você não souber responder, você pergunta para mim: tá, e como que eu vou saber qual que é o certo? Se você não souber responder, pode perguntar. Quem quer? Quem quer responder? Qual saber qual que é o certo? Segundo as Escrituras. Você quer perguntar para mim? Como saber o certo e o errado? Não, nós sabemos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Preste atenção. Versículo 14, eu vou ler aqui na nova tradução transformadora, porque ela é mais explícita.
Olha aqui nessa versão aqui. Ele não consegue entendê-las, pois apenas aquele que é espiritual consegue ver corretamente o que diz o Espírito. Então, por que a maioria das pessoas não acertam e erram? E eu estou falando de todos, inclusive evangélicos. Ah, pastor, é a pessoa que não conhece Jesus? Não, eu estou falando das que conhecem Jesus. As pessoas hoje, nós vivemos num tempo onde as pessoas entregam a vida para Jesus, mas não buscam as coisas que são do alto. Elas buscam as coisas que são da terra. Eu falei isso no começo do culto, na oração. E Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças. Lembra o resto do versículo? E todas essas coisas, ou depende, as demais coisas lhe serão acrescentadas. O contexto da história, o que Jesus está chamando de outras coisas que serão acrescentadas? Você já viu o contexto? As coisas dessa vida. Anteriormente ele está falando, gente, por que vocês estão preocupados com a vida de vocês? O que vocês vão comer, o que vocês vão vestir, que carro que vocês vão andar? Olha as aves, olha os lírios. Por que você está ocupando a sua mente? Se amanhã vai ter aumento de salário, você vai conseguir pagar as contas, as coisas dessa vida, olha as aves, olha para o céu. Aí ele fala, busque o reino, que essas coisas eu acrescento. Mas aí a gente aceita Jesus. Aí eu pergunto para você, a gente aceita Jesus para buscar o reino ou para buscar essas coisas? A gente vai fazer um merchan para convidar a pessoa para vir na igreja. O que a gente oferece? Olha, você vai na igreja, você vai aprender a respeito do reino, você vai trabalhar com o reino, não, você vai aprender, Deus vai te abrir a porta, Deus vai fazer isso. O que a gente? Qual é o merchan, irmãos? Qual é o merchan, irmãos? Aleluia! O nosso merchan é oferecer aquilo que a pessoa quer. A gente não fala de propósito, a gente fala de propósito. Por isso que a maioria quer pecar. Porque a gente não oferece o propósito. A gente faz propósito. Vocês estão entendendo, senhor? O homem natural, inclusive do Evangelho, inclusive daqui da manhã, ele não vai conseguir discernir os dois caminhos. Então, se você está molhado, mas se você não segue aquela instrução, por exemplo, sexta-feira nós tivemos aqui uma vigília maravilhosa. Foi ou não foi, gente? Uma oração intensa. Você perdeu. Estou falando para você que sabia. Você sabia, eu avisei, eu mando na linha de transmissão, eu faço de tudo. Mas por que essas coisas não me atraem? Porque você é natural. Não é que você é ruim, é rico, pecador, nada disso. Você é natural, uma pessoa comum. Uma pessoa comum que frequenta uma igreja evangélica. Inclusive amanhã. Aí o que a Bíblia diz? Que essa pessoa comum, ela não vai conseguir compreender as coisas de Deus, porque parece loucura. Sempre foi o Espírito Santo. Você quer ver que parece que é loucura? Quem que deu sonho para José? Não foi Deus? Isso, vocês lembram dos sonhos? O sonho era bom, era bom. Gente? Bom, você vai governar, os trigos se curvando, o sol ao meio. Eu quero a sua atenção. Eu quero a atenção. Era bom. O que acontece logo na sequência com ele? Deu tudo errado, irmão. Os irmãos rejeitam, jogam no buraco, uns vão matar, mata, aquele ódio, vão vender então um escravo. Olha, a vida do cara se tornou um inferno. Mas Deus está perdendo o controle da vida dele? Não, Deus está no controle? Lá na frente ele entendeu tudo? Sim. Eu marquei aqui que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque o propósito, ele leva tempo, e nós somos aperfeiçoados nesse tempo. E o propósito não é por aquilo que eu vejo. Por exemplo, se você está marcando 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, está escrito exatamente assim: visto que não andamos por aquilo que vemos, mas andamos pela fé.
2 Coríntios 5, 7. Visto que não vivemos por aquilo que vemos, não vivemos por aquilo que vemos, mas vivemos pela fé. E o que é fé? A certeza das coisas que não se veem. Eu não vejo, mas eu tenho certeza. Está tudo dando errado, mas eu tenho certeza. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Chegou o Senhor, sumo sacerdote, com um chifre cheio de azeite, e está escolhendo um rei. Vocês lembram da história? De quem eu estou falando? De Davi. Passa a rapaziada que está tudo em casa na frente de uma montanha. Esse é um pequenininho, mais novo lá, 15 anos mais ou menos. Está lá no passo da ovelha, chama ele. A hora que o Samuel veio, é esse. O Espírito Santo falou para ele, é esse. Derramou. A partir daquele momento, Davi está sendo ungido para quê? Me ajuda aí. Rei. Você sabe o que acontece nesse versículo 13? A partir do momento que acontece? 1 Samuel 16, 13. Alguém tem curiosidade? Chame rapidinho lá e lê para mim. O que acontece a partir desse momento? Você consegue encontrar? 1 Samuel 16, 13. Se encontrou, pode ler, eu vou repetir junto para fazer a gravação. Vamos lá. Tomou Samuel o chifre do azeite. Tomou Samuel o chifre do azeite, que eu falei para vocês. E ungiu no meio dos seus irmãos. Ungiu no meio dos seus irmãos. E aí? Daquele dia em diante. Daquele momento em diante, o Espírito do Senhor fez o quê? se apossou de Davi. Se apossou de? Então, a partir daquele momento, quem está controlando, dirigindo a vida de Davi? Quem, gente? A vida dele se tornou maravilha, não foi? O que se tornou a vida dele? O inferno. O rei fica endemoniado lá dentro do palácio. Quem que chama lá para brigar com o demônio? Para tocar a harpa. Davi. Quem que vai treinar o gigante? Davi. Mas quem está guiando ele? Você entendeu como a pessoa natural não pode entender? Pastor, por que eu fazendo regulamento? Eu aceitei minha vida para Jesus? Por que, pastor? Isso é natural! Você não consegue entender as coisas de Deus. Que você está sendo aperfeiçoado por um propósito maior. No céu, pastor, não. Na terra e termina no céu. Irmão, só foi gigante. Batalha, luta. Na mesa do jantar, diz as escrituras que o diabo entrou dentro do sogro dele, que era o Saul, pega uma lança e joga no Davi, tentando matá-lo. Só acontece coisa ruim. Foi morar numa caverna. E quem está guiando ele, irmãos? Não. O Espírito é Deus. Mas eu quero. Quem está guiando Davi, irmãos? Pergunta para a pessoa que está falando, você quer ser guiado pelo Espírito Santo, irmãos? Você quer ser guiado? Você quer seguir a Espírito Santo? É que você não entendeu nada. É que você não entendeu. E por que, pastor, eu não entendi? Que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, só que você é natural. Você não busca as coisas espirituais. A gente só acha quando é que é Deus, quando está tudo dando certo. Vocês entendem? Repete comigo e fala assim: propósito e propósitos. Então repete comigo o seguinte: fala assim, o propósito parece que é desfavorável. É pela fé. Hebreus capítulo 11, eu marquei aqui versículo 8, está escrito assim: Abraão, quando chamado, obedeceu. Lá nos versículos posteriores, deve ser 14, 13, Abraão, quando provado, ofereceu. Eu vou ler isso com vocês. Hebreus 11. Hebreus 11. Só o começo dos dois versículos, por gentileza. Vamos lá. Vocês acharam? Hebreus 11. Só o começo, do 8. Pela fé, Abraão, quando? Sendo chamado, obedeceu. Chamado, obedeceu. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu. Pela
Quando provado, ele não pediu, ele ofereceu. Mas você quer exemplos bíblicos? Eu vou te dar dois. O da Esther. No dia que ela descobriu lá que ela fez um banquete, chamou o marido dela, que era o rei, porque ela e o povo dela estava condenado à morte. O rei fala para ela: Rainha Esther, amor da minha vida, pede a metade do reino que eu vou te dar. Ela falou: demorou, é mais, poxa, já que o senhor está querendo, deixa comigo. Foi isso? Eu quero que o senhor venha no banquete que eu vou preparar aqui. Ela precisava pedir? O povo dela morreu também. Mas o que ela, no momento mais que ela precisava pedir, o que ela fez? Ofereceu. Ela é comum. Uma pessoa comum, quando ela precisa muito pedir, o que ela faz? O que ela faz? O que ela faz? Ela pede. Por quê? Pergunta para a pessoa assim com amor, sabe, do teu lado, igual vou perguntar: irmão, quando você precisa mais pedir, o que você faz? Aleluia. Glória a Deus. É que a gente aprendeu assim. Vai vir aquele pregador maravilhoso na igreja. A gente passa em frente da casa daquele outro irmão. Olha, irmão, você não vai na igreja hoje buscar a vitória, não? Vai buscar a vitória. É assim, não é? Não é nunca levar nada, é buscar. A gente aprendeu assim. Você não vai buscar o seu milagre? Aí vem achando o nosso culto. Quarta-feira é o culto do milagre. Venha buscar o seu milagre. Glória a Deus. E assim? Aleluia. A gente aprendeu assim. Porque se não for para a gente buscar alguma coisa, a gente não vem. Glória a Deus. Porque a gente não está atrás do propósito. A gente aceita facinho. Sem contar no churrasco no dia do culto. Chegou parente de longe em casa. E tem culto. O que a gente faz? A gente vem para o culto, a gente manda só no zap. O pastor não vai dar para mim hoje. O que a gente faz? A gente tem um propósito ou tem uma proposta? É pecado? Pastor? Não estou falando no campo do certo e do errado. Estou falando de propósitos e propostas. Então, o propósito, ele leva tempo, porque do chamado até a conclusão existe o teste, existe o tempo. E isso aconteceu com todos da Bíblia. E vai acontecer com a gente também do mesmo jeito. Existe uma distância. A proposta já é diferente. A proposta normalmente ela é feita naquilo que eu quero. E ela parece muito com um propósito. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se você quiser abrir, 1 Crônicas capítulo 21, está acontecendo uma desgraça em Israel. Vamos lá, vamos ver se a gente aceita ou não. Crônicas, capítulo 21. O contexto da história aqui, Davi cometeu um erro. E um anjo deu uma espadada lá, matou 70 mil do exército. Aí Deus dá a seguinte instrução: vai lá na eira de Araúna, ou depende da tradução da sua Bíblia, Ornã, é a mesma pessoa. Araúna e Ornã é questão de tradução, é a mesma pessoa. Vai lá e oferece um sacrifício. Preste atenção. Versículo 21 do capítulo 21. Vocês acharam? Acharam? Amém. Quando Davi vinha chegando a Ornã olhou e o viu e saiu da eira, inclinou-se diante do rei Davi com o rosto em terra. Então disse Davi a Ornã, ou a Araúna, depende da sua Bíblia: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse, está dando o microfone aqui, não pera, para que cesse a praga de sobre o povo, me dá pelo seu devido valor. É isso, gente. Então disse Ornã a Davi: coma-me
Não. Antes, pelo seu inteiro valor, eu quero comprar. Por quê? Porque eu não vou tomar o que é seu e dar para o Senhor. Eu não vou oferecer ao Senhor holocausto que não me custe. Em outras palavras, eu vou pagar o preço. Você quer as coisas fáceis ou você está decidido a pagar o preço? O merchan das igrejas hoje, você vai fazer um voto com Deus e Deus vai mudar a sua vida. Mentira. Seu dinheiro não compra Deus. Você vai fazer um voto em honra ao Senhor. Você vai permitir essa palavra entrar no seu coração e permitir que Deus transforme a sua vida. Repete comigo o seguinte, fala assim: Deus não me chamou para me abençoar. Ele me chamou para me transformar. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Minhas bênçãos vão acontecer, porque Deus é fiel. Eu não aceitei Jesus por causa de uma proposta que Ele me fez. Eu aceitei Jesus por causa de um propósito que Ele tem na minha vida. Jovenzinho, por exemplo, você quer casar para quê? Para quê? Para que você quer casar? Qual é o propósito disso? Qual é a sua proposta? Fizeram uma proposta para você, você aceitou. Você não está avaliando o propósito. Aí você acha que isso vai dar bom? Não vai dar ruim. E você vai orar, e Deus não vai te ouvir. Porque Deus não tem compromisso com proposta, Ele tem compromisso com propósito. Vocês entendem? Aonde nasceu a pregação? Apocalipse capítulo 3. Eu falei isso aqui no último culto, se você quiser abrir. O versículo 8 está escrito assim: eu tenho a chave de Davi. Eu vou ler com vocês. Preste atenção. Capítulo 3, o versículo 8. Glória a Deus. Eu conheço quem é você. Eu sei quem é você. Ou conheço as tuas obras. Eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode. Então ele colocou uma porta. Vamos ver o 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem o que mesmo, gente? Chave de Davi. Faz o quê? Abre e ninguém fecha, fecha e ninguém. Então sempre existe duas portas, uma que precisa ser aberta e outra que precisa ser. Sempre vai existir duas portas. Eu tomo uma decisão, eu conheço as suas obras, estou colocando uma porta aberta, então naturalmente outra foi fechada. O que você tem que entender é que sempre vai ser oferecido alguma coisa maravilhosa e alguma coisa que parece com o seu propósito. Por exemplo, Davi foi fazer um sacrifício. Sim ou não? Eu vim comprar a areia, vim comprar o gado, vim comprar a lenha, vim comprar o lugar para oferecer o sacrifício. O cara ofereceu a mesma coisa para Davi fazer o quê? Um sacrifício, só que ele teve discernimento. Deus mandou eu subir um monte e oferecer um sacrifício. O que é sacrifício? Algo que me custe muito. Se eu recebo tudo de graça, não é sacrifício. Irmão, se sou eu ou você, no bom sentido do você, se a gente recebe uma proposta dessa, a gente no domingo seguinte está contando, testemunho na igreja: irmão, você acredita que eu vim fazer um voto com Deus? Glória! Aí eu recebi tudo de graça, e eu fiz, mas foi tão fácil, mas foi tão maneiro, irmão. É que você não tem discernimento espiritual, que não existe sacrifício que não tenha renúncia. Se foi fácil, se foi de graça, não é sacrifício.
Não existe propósito na vida de quem aceita a proposta. Acho que publicar isso aí para o texto, acho que é legal, acho que é bom, hein? Pode publicar, coloca lá no Instagram. O filósofo, o pastor Carolina. Glória a Deus. Filósofo mineiro. Não existe propósito na vida daqueles que aceitam a proposta. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, e eu acredito que todos vão levantar a mão rapidamente, querendo responder, porque a pergunta é muito fácil. Qual que foi o propósito de Jesus mesmo vindo aqui nessa terra? Eu sabia que vocês iam arrebentar. Quem é mesmo, Raquel? Isso, estabelecer, instituir o reino, aquele governo que Adão tinha perdido, não foi a religião, sobre arrependei-vos porque está chegando o reino, é um novo sistema de governo. Então, instituir o reino, preste atenção nisso. Essa é a missão de Jesus, é o chamado de Jesus, é o propósito dele. Em Isaías 6 está escrito isso: que um menino nos nasceu, o filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, é sua responsabilidade estabelecer esse governo nos céus. Na oração do Pai Nosso ele ensinou isso: venha a nós o teu reino, o teu governo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Eu vou acho que o diabo não teve medo de fazer uma proposta para Jesus? Vai ter medo de fazer proposta para mim e para você? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês simples, que nós já falamos aqui. Minha pregação é assim, fazendo pergunta o tempo inteiro. Eu quero fazer você pensar. Glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios 5, 7, mesmo que você explique como que nós vivemos mesmo? Vê lá. E o que repete? A certeza daquilo que eu não? Mas o versículo diz assim: visto que não andamos por aquilo que vemos, mas vivemos pela fé. Então eu não tenho que ver nada. Se eu vi, não é fé. Porque a fé é a certeza do que eu não vejo. Então vamos lá, como que começa o versículo 5? Lucas 4, 5. E elevando-o, o que é? O que o diabo fez para Jesus? Mostrou o que, gente? No momento, os reinos. O diabo mostrou o propósito. Ele não mostrou outra coisa. Mostrou o reino. E o que Jesus vai fazer aqui mesmo? Estabelecer o reino. Então preste atenção que o diabo quer confundir. Lembra que eu falei para você que a proposta ela vem parecida com um propósito? Não vem. E como que eu sei, pastor? Começa a pregação, irmão. Espírito, discernimento espiritual. Deus não está nesse negócio. E você está insistindo num negócio que Deus não está aí. Ah, não, pastor, depois de tempo Deus vai abençoar. Deus vai... Não vai! Isso é proposta! Não vai! Mostrou-lhe no momento os reinos do mundo. Ele disse, versículo 6, dar-te-ei. Raquel, como é que está esse versículo 6 da sua Bíblia? Eu lhe darei todo esse poder. Eu lhe darei todo esse poder. Toda essa riqueza. Toda essa riqueza. Pois tudo isso me foi dado. E posso dar a quem eu quiser. O que ele está fazendo para Jesus? Um novo propósito. Eu vou te dar os reinos. Eu vou te dar poder. Eu vou te dar riquezas. Eu vou te dar glórias do mundo. O que o diabo está fazendo para Jesus? Um propósito. E o que Jesus só tinha que fazer? Agora,
O que a igreja oferece às pessoas hoje? Um propósito ou propostas? Está assim. Sou um pregador, fazer os outros rir, fazer isso, esse negócio. A igreja do círculo. Cheio de proposta, cheio de propósito. Uma pessoa desinformada, você está mostrando o reino, você está mostrando o governo, a pessoa aceita uma proposta e depois dá testemunho que ela está cumprindo um propósito. O que tem de gente assim? Depois dá testemunho que está cumprindo um propósito, mas ela aceitou uma proposta. Pastor, como que é o propósito? Capítulo 16 de Mateus. Estou terminando. Mateus 16. Vocês acharam? Eu vou ler com vocês o versículo 24 em diante. Vocês acharam? Então disse Jesus aos seus discípulos. Para quem ele está falando? Seus discípulos. O quê? Se alguém quiser vir após mim, não é obrigado. O que essa pessoa tem que fazer em primeiro lugar? Ela nega-se a si mesma. Ou seja, repete comigo assim: eu não sou o centro. Eu não sou o alvo, eu não sou o objetivo, é o meu semelhante. A Escritura Sagrada nos orienta: considerai a cada um seu próximo superior a si mesmo. De todas as coisas que Deus deu poder para o homem governar, Deus não deu o poder de um homem governar sobre o outro homem. Homem, eu estou falando no sentido de humus, de humanos. Um ser humano não domina sobre o outro, serve o outro. Mas nos nossos dias a pessoa quer um cargo para quê? Para servir ou para mandar? Seja onde for o cargo, na igreja, na empresa, a pessoa quer um cargo para quê? Para servir ou para mandar? Para mandar, ela não entendeu nada. A proposta, está vendo os reinos, governo, eu te dou. Você não vai precisar fazer esforço nenhum, só prostrar e me adorar. Jesus vem com um propósito. Se alguém quiser vir após mim, em primeiro lugar você tem que negar a si mesmo. Você não é o centro, não é o eu. Segundo, tome a sua cruz. Toma a cruz de que forma? Beleza. Negue a si mesmo, tome a sua cruz. É que Mateus, em que Lucas diz dia a dia. E terceiro, siga-me. 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, o que acontece com ela? E quem perder a vida por amor a mim? O perder a vida aqui não é morrer, é renunciar. Seja honesto. No dia que amanheceu hoje, era humanamente, fisicamente falando, estar em casa, acordar um pouquinho mais tarde, aquele café que vem até com cappuccino, aquele congelador que normalmente a pessoa tem em casa, um chocolate quente, sair lá do sítio, um frio, aí você fica assim, se começar a chover, eu não vou, você tomar que chove. Glória a Deus! Glória! Oh, Jesus! Está prontinho, mas doido para voltar para a cama, para acordar mais tarde, para beber como diz na Minas Gerais, um trem quente. Não é cachaça não, vai, irmão, está repreendido em nome de Jesus. O trem quente que eu estou falando é um chocolate, um café. Hoje vou dormir até acordar. Aleluia! Isso é bastante, tá? Mas aí não, você enfiou a cara para fora, a orelha é dura, você dá um tapa até quebra. Frio.
ouviu proposta nesse sentido? Diga amém. Ouve. A gente ouve, irmãos, o tempo inteiro. E às vezes a gente está se pegando a proposta, pensando, não é isso, não é isso, não é isso. Ah, eu está arrependido em nome de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga. Quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a vida por amor a mim, achará. 26. O que aproveita o homem, ganha qualquer mesmo, irmão. Na Mega Sena, por nada. Não, o que é mesmo, irmãos? O mundo inteiro é maior do que a Mega Sena acumulada, irmãos. Ganhar o mundo inteiro, fazer o quê? O que se dará o homem em troca da sua alma? Quando a pessoa do seu lado, você vai perder a sua alma por causa de uma proposta. E perde a alma. Você vai perder a sua alma por causa de uma proposta que foi feita para você, algo transitório e passageiro. Você vai perder a sua alma. Para a gente encerrar o início de tudo no Gênesis, e vou terminar, a gente vai orar, a gente vai pedir a presença do Espírito Santo, discernimento do Espírito Santo. Tem coisas que você tem discernimento do Espírito Santo, ele já falou já que vai dar ruim, a gente só está insistindo. Eu vou começar no propósito. O propósito é o capítulo 1, versículo 26, no qual você e eu nós fomos criados. 1:26. Isso aqui é o propósito de tudo. Nós vamos encerrar. Vocês acharam, gente? Amém. Verso 26 diz escrito: também disse Deus. Esse é o propósito. Por quê? Nós somos um homem de volta a nossa imagem e conforme a nossa, tenha ele por ver. Depende da tradução do mínimo. Sobre a que mesmo? Os peixes do mar, mas o que? As aves do céu. Sobre mais o que? Os animais domésticos. Sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela 27. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então, primeiro Deus, o propósito. Nós vamos criar o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. Nós vamos criar o homem, o ser humano. Com qual propósito? Ele vai ter o governo. Vai dominar sobre tudo e sobre todos. Só não vai dominar um sobre o outro. Um vai servir o outro. Esse é o pensamento. Eu sirvo a Agnese me serve, a Agnese serve a Raquel serve a Agnese, a Raquel serve a Natália serve a Raquel, um servindo o outro. E sobre as coisas nós vamos exercer governo, domínio. Então, essa é o propósito. Esse é o propósito. Nós vamos fazer o ser humano. Versículo 27, você leu comigo? Criou. Então, ou seja, o propósito foi estabelecido. E criou, pois, o Senhor Deus o homem, criou o homem e criou a mulher. Propósito. Aí começa, Deus vai dar nome à bicharada, faz a Eva, e começa a organizar a coisa. Final da tarde tem uma prestação de conta, Deus aparece no jardim, e aí, meu filho, como é que foi seu dia? Foi legal. Vai, e o que a gente vai fazer amanhã? Nós vamos dar nome aos bichos do mar. Beleza. Aí no outro dia, vai, tudo certinho, e agora? Agora os bichos da terra, os bichos domésticos, os grandes, os selvagens, sempre aquela prestação de conta. E agora? Agora nós vamos dar nome às aves do céu, os passarinhos. Tem várias espécies. No outro dia do jardim, vamos lá, vamos conversar. E Deus fazendo a proposta, vamos colocar nome agora nas plantações. O amendoim vai chamar amendoim, a jaca. Então, aquela conversa, aquela prestação de conta estabelecendo um governo. Vai nascer todo mundo e todo mundo vai ser descendente seu, mas filho meu. Eu vou tratar todos iguais, todos vão ser abençoados. Não vai ter rico e pobre, não vai ter são e doente. Todos iguais.
versículo 1. Eu vou ler aqui na King James. 3, 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. O mais astuto, mais sagaz, mais esperto. E certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Então aqui começa o quê? Uma conversa, um bate-papo. Olha o versículo 4, começa as propostas. A primeira proposta: é claro que vocês não vão morrer. É verdade ou é mentira isso? Mentira. Porque morreu, matou a comunhão, mudou tudo. Não é a morte física tão somente, a morte espiritual. O homem nunca mais teve contato com Deus, igual Adão tinha, de falar cara a cara, no mesmo ambiente. Então a primeira proposta que o diabo vai fazer para você é mentira. Deus está mentindo. Vocês não vão morrer. 5. Deus sabe. Ele está no nome de quem? Não vai vir no nome do diabo. A proposta vai vir no nome de Deus. Deus sabe que no momento em que comer o fruto, a primeira coisa que vai acontecer, os olhos de vocês serão abertos. Mas como assim? Seus olhos são fechados. Você tem que acordar para a vida. Você tem que ver o mundo como ele é. E você não consegue ver. Olha a proposta. Quem não quer um negócio desse? E a terceira: vocês serão como Deus. Quem de vocês não quer ser parecido com o Pai? O que Adão e Eva estão recebendo? Uma proposta. Eles ficaram firmes no propósito ou trocaram o propósito por uma proposta? E Deus não fez nada. Ele vai deixar eu e você escolher se eu vou ficar firme no propósito ou se eu vou escolher a proposta. Ele não vai mandar um anjo: Adão, não faz isso, não coma do fruto. Eva, por favor. Deus poderia ter mandado um anjo com a espada de cima banhada, igual ele fez, e entrar na frente entre o homem e a mulher para não cometer tal loucura. Poderia ter feito isso? Ele fez. O que ele fez antes? Ele avisou. Eu estou dando para vocês um propósito, mas chegaram com uma proposta. Eles abriram mão do propósito e aceitaram a proposta. Pergunte para a pessoa que está do teu lado: você está vivendo um propósito ou você aceitou uma proposta? Você viu como é que Deus fala para a gente? Glória a Deus. Você não queria a resposta de Deus? Aí. Aleluia. Mas o que eu faço agora, pastor? Abre mão do propósito e volta para o propósito. Mas não é fácil assim, pastor. Mas eu sei, mas ninguém caçou o olho. Não foi você? E como é que eu faço? Não sei. Aí o problema é seu. Eu sou mandou te falar. Deus não vai abençoar essa proposta que veio com cara de proposta. Onde não existe propósito, não existe promessa de Deus. Quem aceita a proposta não vai viver a propósito. Você que está em casa, sabe ouvir? Te enganar, mentir com isso. Palavra que Deus é abençoado, não vai. Deus não abençoa a proposta. Ele tem compromisso com o propósito. Feche sua Bíblia, por gentileza, feche os olhos. Rodrigo, tem uma música que eu 4x1, tempo da inocência, sabe, Senhor? Tenho andado meio sem rumo, perdi
a visão, perdi o temor, não fui sábio. Mas vamos ouvir essa canção, não para comover a gente, mas para refletir. Aí você vai para o tempo da inocência, quero voltar ao tempo da beleza. Aí depois, por gentileza, você pode vir aqui e encerrar a transmissão. Você que está em casa, que Deus te abençoe abundantemente, te guarde. Lembre disso. A proposta vai vir disfarçada de propósito. Como é que eu sei, pastor? Discernimento espiritual. A presença do Espírito Santo. Se eu fosse você agora, a oração que você vai fazer, pelo Espírito Santo, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso ser cheio da sua glória. Eu preciso ser cheio do seu poder. Porque a minha vida tem sido aceitar as propostas. Eu tomo decisões com cabeça quente. Eu pedi conta do meu emprego e hoje me arrependo. Talvez essa seja a sua história. Você, por causa de uma situação diversa, uma perseguição dentro do seu trabalho, você pediu conta do seu trabalho precipitadamente e Deus queria te usar lá. Hoje você está desempregado, numa situação muito difícil, porque, e pastor, por que Deus não abre porta? Porque Ele quer que você enxergue que quando a gente está num propósito, a gente vai ser perseguido, a gente vai passar lutas, mas nós vamos ser mais do que vencedores nessa vida. Nessa vida. Fala o Espírito Santo. Nós vamos ouvir essa canção para você refletir sobre ela.